Oi, pessoal! Agora falando sobre a questão da suspensão temporária do contrato de trabalho, nós vamos começar falando sobre o prazo. Bem, como nós vimos na parte 1 desse vídeo, nós podemos reduzir a jornada e proporcionalmente o salário pelo prazo máximo de até 90 dias. Aqui na suspensão, o prazo seria de até 60 dias, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. O empregador poderá acordar essa suspensão do contrato de trabalho e fracionar em até 2 períodos de 30 dias. Igualmente como eu expliquei sobre a necessidade de fazer um acordo escrito e enviar para o empregado no prazo de 2 dias de antecedência no primeiro vídeo, esse procedimento também deve ser aplicado no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, ok? Lembrando, gente, que durante esse período de suspensão não poderá ser exigida qualquer atividade laboral, nem parcial ou mesmo à distância desse empregado, sob pena de restar descaracterizada essa suspensão. Então, caso haja realização de alguma atividade de trabalho, o empregador estará sujeito a pagar imediatamente toda a remuneração e os encargos sociais do período integral, sem prejuízo ainda das penalidades e sanções previstas em lei ou na norma coletiva. Então, gente, para que não haja prejuízo no pagamento das contribuições, a medida provisória teve a previsão de garantir que esse empregado, perante a Previdência, ele poderá fazer um recolhimento para a INSS na qualidade de segurado facultativo durante todo o período da suspensão, certo? Agora, pessoal, se durante o período da suspensão do contrato de trabalho o empregador conceder algum tipo de benefício aos outros empregados que estão na ativa, esses benefícios também deverão ser estendidos aos empregados cujos contratos estejam suspensos por força dessa medida provisória, ok? Outro ponto que a gente merece destacar é que, dependendo do porte da empresa, deverá pagamento de um auxílio durante a suspensão do contrato. Assim, essa questão do porte foi definida pela medida provisória com base no faturamento, com base na receita bruta. Se no ano calendário de 2019, a empresa teve uma receita anual bruta acima de 4.800.000, que dá uma média de R$ 400 mil por mês, somente vai poder suspender o contrato de trabalho dos seus empregados mediante o pagamento de uma ajuda compensatória de 30% do salário, certo? Então, se a empresa tiver esse faturamento, essa receita bruta, vai poder suspender desde que pague esse auxílio, ok? Pessoal, outro ponto. Juntamente com o recebimento do benefício emergencial, esse empregador ele vai poder realizar o pagamento de uma ajuda compensatória, tanto nos casos de redução da jornada e salário, como nas situações de suspensão do contrato de trabalho. Essa ajuda ela poderá ser paga pelo empregador. Lembre-se, é uma faculdade, diferente daquele que tem empresa que tem o porte maior. Mas se for o empregador por uma faculdade de pagar esse auxílio, esse tipo de auxílio tem que estar previsto no acordo individual ou coletivo e possui apenas natureza indenizatória, ou seja, não integra a base de cálculo para pagamento de imposto de renda, INSS ou FGTS, certo? A empresa que fizer essa opção de pagar o auxílio, ela vai poder utilizar o valor dessa ajuda compensatória para abater o imposto de renda e a contribuição social, a partir do momento em que ela excluir da soma da quantia do lucro líquido, ok? Aos empregados, gente, que tiveram essa redução da jornada e salário ou que tiveram seus contratos de trabalho suspensos, ficou assegurada a garantia provisória no emprego, desde o período acordado da redução ou da suspensão do contrato e por mais um igual período após o restabelecimento das condições originais do contrato. Assim, se o empregado durante 2 meses teve sua jornada e salário reduzidos, terá garantia ao emprego por até 4 meses,
2 meses relativo ao tempo que já estava previsto no acordo, mais 2 meses após o retorno normal do salário da jornada, certo? E como que o empregado terá essa garantia ao emprego assegurada? Bem, se o empregador desrespeitar esse período da garantia e dispensar sem justa causa o trabalhador, ele deverá pagar, além das verbas rescisórias normais, um percentual sobre o salário que o empregado teria direito no período da estabilidade provisória. No período de garantia provisória ao empregado, em face do benefício emergencial previsto nessa medida provisória, o empregado apenas não poderá ser dispensado sem justo motivo. O que isso não vai impedir de a empresa realizar uma dispensa por justa causa ou mesmo aquelas hipóteses de dispensa por iniciativa do empregado. Então, fica vedado apenas a dispensa sem justa causa, certo? Pessoal, essas medidas que verificamos com a redução de jornada e de salário, bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho, poderão ser pactuadas por meio de acordo ou convenção coletiva. Inclusive, no caso de negociação coletiva, os percentuais de redução da jornada de trabalho e de salário poderão ser diferentes daquela que nós falamos. Então, não necessariamente vai ser de 25, 50 e 70, como nós verificamos, ok? E nas hipóteses de já tiverem sido pactuados acordos ou convenções coletivas antes mesmo da publicação da medida provisória, ou seja, se antes de 1º de abril já tiver assinado acordo ou convenção coletiva, esses acordos e essas convenções poderão ser renegociadas no prazo de 10 dias corridos. Então, até 11 de abril poderá haver a adequação dos termos dessa negociação realizada, certo? Gente, nos casos em que o empregador celebrou um acordo individual com seus empregados, nos termos dessa medida provisória, deverá haver uma formalização, uma informação ao sindicato laboral no prazo de 10 dias corridos após a realização desse acordo, certo? E Patrícia, quem são os trabalhadores que poderão ter essas medidas implementadas? Bem, gente, o governo restringiu essas medidas para aqueles que recebem até R$ 3.135 por mês ou para aqueles que possuem diploma de nível superior e recebam igual ou mais do que 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Ou seja, aquelas pessoas que são formadas e possuem remuneração consideradas elevadas, 2 vezes o teto do regime geral, hoje equivale a R$ 12.202,10, certo? Então, são para essas pessoas. E esses empregados que não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses que eu falei agora para vocês, somente poderão ter essas medidas previstas na MP implementadas se for para reduzir 25% da jornada de trabalho e de salário, a ser pactuada por meio de acordo individual. Certo? Então, essas possibilidades de redução de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho também se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e àqueles que se dedicam à jornada parcial. Gente, por falta de amparo legal, eu não posso estender os efeitos dessas medidas para o contrato de estágio, por exemplo, certo? Bem, vamos lá. No que diz respeito ao cumprimento das exigências previstas na medida provisória, houve ainda a previsão de fiscalização pela Auditoria Fiscal do Trabalho, cujas irregularidades estarão sujeitas à aplicação de multas. Ficou ainda expressamente previsto na MP que não se aplica a esse tipo de fiscalização o critério da dupla visita. Então, para fins de atuação pelo órgão competente, ele já poderá de imediato aplicar essas sanções. Pessoal, as disposições finais da medida provisória 936 serviram também para estabelecer algumas mudanças na legislação trabalhista durante esse período do estado de calamidade pública, como por exemplo, aquele curso ou programa de qualificação profissional
que está previsto lá na CLT, nas situações de suspensão do contrato de trabalho, eles poderão ser oferecidos na modalidade não presencial, porque isso não está previsto na CLT e foi agora regulamentado pela medida provisória. E poderão ter duração de 1 a 3 meses, certo? Também de acordo com essas disposições finais da MP, resta permitida a comunicação via eletrônica nos casos de negociação coletiva. Então, de acordo com a MP, as hipóteses de convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade das convenções coletivas, estas poderão ser feitas de modo virtual, por e-mail, mensagem de WhatsApp, site, intranet, por exemplo. Então, para conferir também mais agilidade na realização dessas convenções coletivas de trabalho, ficou definido ainda que os prazos que estão previstos no título 6 da CLT ficarão reduzidos pela metade. Então, houve essas mudanças para conferir mais celeridade na comunicação e também na realização dessas convenções coletivas, ok? E agora uma boa notícia para quem já tiver sido empregado por meio de um contrato de teletrabalho, um contrato de trabalho intermitente. Então, se você já tiver alguma formalidade do contrato de trabalho intermitente antes da publicação da medida provisória, ou seja, antes de 1º de abril, esse trabalhador vai ter direito ao benefício emergencial no valor de R$ 600 por mês pelo período de 3 meses a contar da data da publicação da medida provisória. Atenção, gente, esse benefício ele não vai poder ser acumulado com qualquer outro benefício, auxílio emergencial, tá certo? Então, é isso, pessoal. Com tantas alterações surgindo na legislação trabalhista durante esse período de pandemia, é interessante a gente não deixar de se atualizar, tirar suas dúvidas e, o mais importante, se cuidar e respeitar o próximo, ok? Continue em casa, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.